Graças a Deus. Glórias a Deus. Nós vamos agora estudar a palavra do Senhor. Nós começamos a falar, desde domingo passado, esta série de pensamentos, como lutar as minhas guerras. E nós temos entendido e compreendido da parte de Deus, que existem armas que são poderosas nas mãos do Senhor. E quando nós nos utilizamos destas armas que Deus nos deu, nós vencemos. E eu vou continuar com o tema de quarta-feira, o poder da obediência. Você sabe que todos nós lutamos muitas guerras, amados. Todos nós lutamos muitas vezes contra situações há anos. Às vezes você convive com uma pessoa 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos e você não é capaz de, às vezes, saber o que esta pessoa tem no coração. Às vezes alguém que se deita com você todas as noites, um marido, uma esposa, um filho, e você não é capaz de dimensionar os pensamentos e as guerras que essa pessoa que convive com você trava dentro de si. Existem coisas que são tão íntimas, tão particulares, que você nunca contou a ninguém. Existem situações que guerreiam dentro de você, guerras interiores, que você nem fala, porque o seu próprio pensamento já gera dentro de você uma guerra muito grande. E quando Deus começou a falar ao meu coração que nós iríamos lutar com as armas certas para vencermos estas guerras, o Senhor começou a iluminar a minha mente, o meu coração, os olhos do meu entendimento, sobre a questão da obediência. Porque a obediência é como um botão de start, que vai te ajudar a receber cura, ou vencer esta batalha, que às vezes você vem travando consigo mesmo há muitos anos. Às vezes é alguma coisa que vai aí, constantemente te humilhando, que um dia você vence, outro dia você é derrotado, um dia você está forte, outro dia você está fraco, um dia a sua mente está controlada, outros dias a sua mente está sem controle, e por intermédio da obediência à palavra de Deus, obediência à direção de Deus, você vai vencer esta guerra dentro de você. Não há nada mais sofrido na vida de uma pessoa do que ela viver às vezes 10, 15, 20 anos com algo dentro do coração e a pessoa às vezes não se sente verdadeiro. Às vezes algumas pessoas são incapazes, Deus me dizia isso, algumas pessoas são incapazes de receber um elogio, porque a pessoa pensa assim: se essa pessoa me conhecesse, não diria isso a meu respeito. Tamanho é a guerra que as pessoas travam dentro de si. Nós precisamos entender este caminho com Deus, sabe, para nós tirarmos aí esta amarra, esta prisão, esta cadeia, esta algema da sua vida, dos seus pensamentos, de você. O sábio em Provérbios, no capítulo 14, no versículo de número 8, ele diz assim: a sabedoria do prudente. O que é a sabedoria do prudente? O que é ser um homem sábio e prudente? É entender o seu próprio caminho. Sabe, é necessário que você entenda, que você compreenda quais são as suas fraquezas. É necessário que você compreenda quais são as lutas que você tem que lutar. Contra qual inimigo você tem que lutar. Porque talvez há anos você está lutando contra o inimigo errado. Mas às vezes a pessoa ela tem tanto problema, ela enfrenta tantas questões, e ela não sabe aonde descarregar, e chega em casa, às vezes descarrega na esposa ou no marido. A pessoa às vezes tem tantas questões mal resolvidas e não tem aonde explodir, às vezes explode com o filho, explode com quem não deve.
porque não entendeu o seu próprio caminho. Hoje Deus vai fazer você entender esse caminho e vai te conduzir por um caminho de obediência. Que se nós entendermos isso hoje, muitas coisas que durante anos assolou a sua vida, vai ser como se nunca tivesse existido. Receba isso em nome de Jesus. Pai amado e eterno, eu sei que eu tenho uma responsabilidade como pastor e ministro da Tua palavra. Ao mesmo tempo em que eu tenho paz e segurança por saber que quem apacenta o rebanho é o bom pastor. Eu não estou aqui, Deus, para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Eu sei que eu tenho uma carne e que ela nesta hora, Deus, seja totalmente anulada, para que não reste nada de mim, mas que sobre tudo do Senhor, e que a Tua palavra possa iluminar a mente e o coração da Tua igreja. Hoje, descortinando, fazendo com que os Seus filhos vençam estas guerras que há anos estão travando dentro de si. Senhor, que o poder sobrenatural da obediência nos leve à vitória em todas as nossas guerras, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Desde o princípio de todas as coisas, Deus nos criou para obediência. Se nós pegarmos a questão da obediência e fizermos um mapeamento na Bíblia Sagrada, eu posso dizer porque eu o fiz. Se você ler a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, você vai perceber algumas características que acontecem na vida das pessoas que são obedientes à voz de Deus. Nós temos um grande problema, eu queria que você entendesse isso, humanamente falando, nós temos um grande problema. Nós, às vezes, obedecemos aquilo que nós achamos que temos que obedecer. Você sabe que nós somos seres pensantes, racionais, nós somos seres inteligentes, e muitas vezes a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, muitas vezes nos engana. Porque às vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. É muito comum o nosso senso de justiça, o nosso senso de acreditar que nós estamos com a razão, nos leva muitas vezes a tomar algumas decisões que está fora do controle, fora da vontade de Deus, mas aos nossos olhos aquilo tem que ser feito. E hoje eu queria que você entendesse que Deus não te chamou para viver por conta própria. Deus não te chamou para que você seja senhor da sua vida. Deus te chamou para obediência. E se nós obedecermos os princípios de Deus para cada um de nós, nós seremos honrados por Ele. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Cada um que está aqui, cada pessoa que agora me assiste em qualquer parte do mundo através da internet, esta palavra é para todos nós e até para mim, com certeza. Todos nós temos necessidades ou algo particular que Deus precisa tratar conosco. Todos nós. Todos nós temos uma área da vida ou várias áreas das nossas vidas que Deus vai nos guiar, vai nos dirigir e vai trabalhar conosco individualmente. Deus não quer trabalhar na sua vida no coletivo. Deus quer trabalhar individualmente com você. Não importa se você é casado, se você é solteiro. Se você é casado há 1 mês ou há 50 anos. Não importa se você tem 50 filhos ou nenhum filho. Deus trata cada um de nós individualmente. Deus trata assim conosco. Por que que Deus faz desta forma? Porque Deus nos conhece. Deus tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Escute,
não há ninguém mais ou menos importante para Deus, ok? Não há. Não há o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, o diácono, a ovelha, ninguém é mais ou menos importante para Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então nós precisamos entender, né, e eu preciso falar dessa questão da obediência, para que você entenda, sabe, este cuidado especial de Deus com as nossas vidas. Porque às vezes nós achamos que se nós não fizermos algo, se nós não tomarmos a dianteira, e nós às vezes entramos numa zona de atrito para com Deus. Eu falava isso hoje de manhã em Santos. Porque às vezes nós pensamos o seguinte: a obediência é fazer o que eu quero fazer. A obediência é fazer o que me deu vontade de fazer. A obediência é fazer aquilo que eu acho que é o certo a ser feito. Não. A obediência é fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. É aquilo que Deus determinou individualmente a cada um de nós. Nós temos que ter esta consciência. Deus quer que você seja alguém obediente às instruções e à direção dele para com a sua vida. O caminho que Deus... Não estou dizendo aqui, por favor, estou falando de pecado, porque isso diz respeito a todos nós. Não estou falando aqui de fazer aquilo que a Bíblia fala, isso, não é nada disso. Eu estou querendo que você compreenda o seguinte: existem coisas que Deus fala intimamente ao teu coração. Existem coisas que Deus manifesta intimamente em você e que você precisa obedecer. Por exemplo, lembra quando Deus individualmente chama um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, e diz assim a ele: Jonas, você vai à cidade de Nínive, e você vai à cidade de Nínive, né? E vai clamar contra ela. E ele pensou o seguinte: o povo vai se arrepender, Deus não vai querer castigar, eu vou lá à toa. Então, ele não foi, ele foi para Tarso, ele comprou uma passagem, ou seja, o que Deus pediu a ele, algo individual, consegue entender? Uma missão clara, e ele fugiu daquela missão de Deus. Por quê? Ele pensou o seguinte: não é bem assim. Sabe, eu acho que, embora Deus tenha falado, eu sei que se eu fizer assim vai dar certo. Escute uma coisa: Deus não negocia com a obediência. Você pode dizer isso? Diga: Deus não negocia com a obediência. Deus não negocia. Desde o início, Deus deixou sempre isso muito claro. Se nós pegarmos aqui, você percebe como Deus sempre deixou isso, desde o princípio, muito claro. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, que ele havia criado, né, o homem e mulher, o homem do pó da terra, a mulher da costela do homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Ele mostra dois caminhos. Olha, você tem a opção de comer e morrer, e de não comer e viver. E a gente percebe que aqui há uma capacidade, uma livre escolha por parte de Adão e de Eva. E eles então quebram este princípio, desobedecem uma ordem de Deus, e aí entra a ruína, né, que nós conhecemos e vivenciamos até os dias de hoje. Eu, ao longo da minha vida ministerial, eu tenho obtido algumas experiências. Tanto eu obtive na minha vida profissional, como eu obtive também algumas experiências na minha vida ministerial. E muitas vezes eu cruzo essas informações. Eu, por exemplo, na minha vida empresarial, em que eu trabalhei gerenciando, eu gerenciei 2 empresas
ao longo da minha vida profissional. E à frente de gerenciar pessoas, muitas vezes, eu tive que me colocar na posição única e exclusivamente de chefe. Chefe. Sabe aquele chefe que vai lá e manda e o funcionário vai e obedece. E todas as vezes que eu me coloquei e fui obrigado a me colocar na posição de chefe, eu pedi alguma coisa, olha, tem que ser feito isso. E muitas vezes eu percebia que um torcia o nariz, um não gostava, um ficava chateado, mas faziam. Por que faziam? Porque se não fizessem, corriam o risco de perder o emprego. Era uma obediência imposta por uma necessidade de não perder o trabalho. Não porque eu era um mau profissional ou porque eu estava humilhando ninguém, mas algumas vezes alguém não gostaria de trabalhar, por exemplo, no final de semana, não queria trabalhar virando à noite, mas por conta da necessidade e inúmeros fatores, as pessoas obedeciam. Então, ou você pode obedecer por obrigação e por necessidade, ou você pode obedecer por amor. Por exemplo, a mesma situação eu vivo na igreja. E muitas vezes eu peço algumas coisas para as pessoas na igreja e elas fazem. E por que elas fazem? Elas não fazem porque elas têm medo de perder o emprego, porque elas não são empregadas da igreja. As pessoas não fazem porque têm receio de eu lhes prejudicar, porque elas sabem que eu não vou prejudicar ninguém. E por que as pessoas fazem? Por respeito e consideração e amor à minha vida. Então, sempre que eu peço alguma coisa para alguém fazer na igreja, as pessoas fazem, não porque se sentem obrigadas a fazer. Eu, na posição de gerente das empresas que eu gerenciei, eu pedia e a pessoa era obrigada a fazer, querendo ou não, pelo risco de perder o emprego, ou de se tornar um mau funcionário, de receber uma penalidade através da empresa. Eu, como pastor, como, líder da igreja, quando eu peço alguma coisa para alguém, as pessoas não fazem para mim aquilo que eu peço, ou para a igreja, ou para a obra de Deus, porque tem medo de mim. Fazem porque me honram, me consideram, têm um amor, um carinho para com a minha vida, reconhecem a minha liderança e por isso fazem. O que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Com Deus é a mesma coisa. Nós não vamos obedecer a Deus porque nós temos medo de Deus nos prejudicar, porque Deus não vai te prejudicar. Nós não obedecemos porque Deus vai pesar a mão sobre a mim e sobre a sua vida. Não. Nós obedecemos porque nós entendemos que este é o caminho mais seguro, porque nós entendemos que é bom poder servir a Deus. Mas servir a Deus, obedecer a Deus, é um privilégio. É um privilégio, porque quando nós obedecemos a Deus, Deus nos coloca num lugar de honra. Toda pessoa que obedece aquilo que Deus lhe pede é colocado por Deus num lugar de honra. Se você entender isso na sua vida, se você for pelo caminho da obediência e não pela razão, porque a razão nos rouba a obediência. Adão e Eva, por conta da razão, da lógica, deixou a razão e a lógica entrar, e eles então desobedeceram uma direção de Deus. A palavra de Deus, ela é uma bússola. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Quando eu pego a palavra de Deus, eu me submeto à palavra de Deus, eu vivo em conformidade com a palavra, eu vivo em obediência à palavra, você não é capaz de dimensionar como Deus honra, como Deus abre portas, como Deus exalta a vida de um homem e de uma mulher que vive desta forma. Às vezes nós vivemos em conflitos, deixa eu te explicar por quê. Porque nós não aprendemos a submeter esta guerra interior à vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade, o desejo da nossa carne, o vício que nós temos em alguma coisa, o desejo de fazer aquilo, muitas vezes é mais forte do que o desejo de honrar
a Deus e de obedecer a sua palavra. No entanto, mais dia menos dia, nós vamos sofrer as consequências, não porque Deus não nos ama, mas por conta da consequência da desobediência. Porque há uma consequência, escuta isso que é importante. Há uma consequência na vida de um homem e de uma mulher quando ele obedece. E há uma consequência na vida de um homem e de uma mulher quando ele desobedece. Não é que a consequência vem amanhã. Não é que a consequência vem hoje. Mas ela chega. Deus é longânimo, dá tempo para que a gente se arrependa. Agora, não podemos brincar com esta questão, amados. Não podemos brincar, sabe por quê? Porque existem coisas que nós só vamos nos libertar se nós nos submetermos à palavra. Olha o que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, cada vez que nós nos submetemos à palavra, buscamos a orientação na palavra, é como uma lâmpada acesa iluminando o caminho. Se você pegar isso aqui, porque a gente precisa estudar a Bíblia e tentar entender por que a Bíblia fala que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deixa eu te explicar por quê. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos nos lembrar que aqueles homens viviam como? Não viviam em casas como nós vivemos hoje. A luz foi pendurada ou colocada em cima muitos anos depois. Mas o fato é que muitos destes homens e mulheres que nós pegarmos aqui na história, sentavam-se no chão. E o que iluminava o caminho deles eram lâmpadas e lamparinas que eram colocadas no chão. Quem dirige sabe, quando você está numa rodovia à noite, numa estrada à noite, o que nós temos no chão para nos guiar? O olho de gato. E aí quando o farol bate naquele olho de gato, você então consegue seguir o caminho certo. Isto é a palavra de Deus. Ela vai iluminando o teu caminho para que você saiba aonde você está indo, para que você não se perca. Então, isto é a lâmpada para os nossos pés. Esta é a luz para o nosso caminho. Porque a lâmpada não ficava em cima, ela ficava no chão. O pequeno candeeiro, a pequena luminária ia sendo colocado no chão para que as pessoas não saíssem tropicando ou esbarrando. Obviamente que hoje com a qualidade, com potência, depois vieram tochas e outras coisas, mas no início era assim. Então, a palavra de Deus, ela é esta lâmpada que vai iluminar o seu caminho. Ontem eu estive em Cubatão. Fui celebrar um casamento maravilhoso da nossa irmã Mariana com seu abençoado esposo Paulo. E eu estive em Cubatão 3 vezes na minha vida e eu não sei andar em Cubatão. E eu fui até onde eu conhecia. Quando eu cheguei ali, já depois de Praia Grande, eu coloquei o Waze no meu carro, o GPS, e ele foi me conduzindo, ele dizia assim, a 400 metros entre a direita, eu entrava à direita. A 1 quilômetro, dobre à esquerda. 1 quilômetro depois, eu entrava à esquerda. E ele me levou até a porta do local. Eu não tive nenhum problema em chegar lá, porque havia um sistema me conduzindo, uma bússola me guiando até o endereço do casamento. Agora, se eu no meio do caminho tivesse ignorado aquela voz, cadê o Gabriel? Como que é a voz, Gabriel? Da mulher do Waze. Como que é a voz, Gabriel? Cadê o Gabriel? Fala aí, Gabriel, como é a voz, filho? Fala mais alto que teve gente que não ouviu, Gabriel. Vem aqui na frente e fala, Gabriel, isso? Fala aí. Em 300 metros, ele fica imitando a mulher. Eu falo, para, Gabriel, que eu não sei se é o ex ou se é você. Aí eu falo, não, eu não vou entrar à direita, não. Não, eu não sei, mas eu estou com uma intuição. Seguramente a minha intuição ia me dar problema, porque eu não conhecia o caminho. Às vezes a gente quer usar a nossa intuição num caminho que a gente desconhece. Às vezes a gente quer usar a nossa experiência em algumas coisas da vida em um lugar que não dá para colocar. Então, sabe, é muito melhor quando a gente não conhece o caminho, a gente entender que a palavra de Deus é esta bússola e esta lâmpada. Porque a palavra de Deus é a orientação que a gente precisa.
Sabe, às vezes nós estamos tão acostumados nos dias de hoje, amados, quando a gente tem alguma coisa, qualquer problema hoje, a maioria das pessoas se socorrem aonde? De verdade? No Google. Ah, não sei o que lá, estou sentindo uma dor aqui, não sei. As pessoas pegam um exame de sangue, sabe o que elas fazem? Abrem, com um jeitinho para adulterar ali, mas para o médico não ver, vai para o Google e vai... Eu estou com isso aqui, tá, colesterol, tá, a pessoa já começa, ela já começa a resolver o problema dela, porque ela não quer esperar o médico. Nós estamos assim. Nós não queremos esperar Deus, nós não queremos esperar Deus falar só. Que Saul também fez isso. Quando o profeta diz, espera que Deus vai falar. Eu vou chegar e vou levar uma resposta de Deus. Ele não quis esperar. Quando o profeta chega, ele já tinha feito bobagem. Às vezes nós erramos, falhamos e sofremos consequências. Às vezes você nem sabe por que você está sofrendo. Porque você não se deu conta que você não seguiu a instrução e a direção de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos no século 21. Mas Deus não mudou e a sua palavra permanece a mesma. Não há como nós reinventarmos a Bíblia. Não há como nós reescrevermos a palavra. Não tem como. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela o será para sempre. Porque já havia no plano de Deus a previsão para tudo o que está acontecendo hoje. A palavra de Deus não foi pega de surpresa e ela ficou obsoleta. Muitos livros de literatura caducaram. Muitas coisas com o passar dos anos caíram em desuso, mas a palavra de Deus não, ela continua sendo lâmpada para os nossos pés. Ela continua sendo luz para o nosso caminho. Ela não vai passar até que ela se cumpra. Por que isso é importante de nós compreendermos? Porque a nossa fidelidade em obedecer à palavra vai gerar, ou vai trazer para as nossas vidas, coisas extraordinárias, como está narrado em Provérbios 28:20. O homem fiel será cumulado de bênçãos. Ou seja, o homem que é fiel, ele vai receber um acúmulo, ou seja, nossas atitudes têm implicações no mundo espiritual. A minha e a sua obediência tem uma implicação no mundo espiritual. Uma decisão que você toma aqui não é uma coisa unilateral ou uma coisa sem sentido. Eu tenho aprendido isso, gente. Uma decisão que nós tomamos, isso tem uma implicação no mundo espiritual. Uma palavra que você fala, que sai da tua boca, tem implicação no mundo espiritual. Sabe, um pensamento que você tem implicação no mundo espiritual. Uma decisão, uma única decisão que nós tomamos tem sérias implicações no mundo espiritual. É que nós, com o passar dos anos, desculpe falar dessa maneira, a gente vai afrouxando a corda. E a gente talvez acha, porque alguns anos de igreja a mais, outros menos, e a gente acha que assim, eu já vi de tudo, já experimentei tudo, não há mais nada. Amados, Moisés havia experimentado coisas sobrenaturais com Deus. Quando os olhos dele contemplam Canaã, Deus fala, acabou aqui para você. Acabou aqui. Tua missão acaba hoje. Não, mas eu quero lá. Não, mas a tua missão acaba aqui. Por uma atitude que você teve, tem implicação. Você não vai entrar. Às vezes a gente acha que, sabe, eu já vi de tudo, eu já fiz de tudo. Amados, em nome de Jesus, a desobediência de um homem, Deus diz, vai lá, fere a rocha, tira a água. Deus mandou. Da vez que Deus não mandou, ele diz, eu sei o caminho, eu vou ferir, a água vai sair. Saiu água. Saiu água. Saiu. Mas Deus mandou ele ferir? Não. Ele não pôde entrar em Canaã.
Desobediência. Às vezes a gente toma algumas decisões que paralisam as nossas vidas e a gente fica vivendo em guerra. Por que eu estou assim? Por que a minha vida está assim? Uma decisão, amados. O Senhor me falava isso. Uma única decisão que a gente toma tem implicações no mundo espiritual. Bispo, isso é bíblico? Se é bíblico, foi Jesus que falou. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, tudo. O que Jesus falou? Diga tudo. Diga tudo. Tudo. Será ligado nos céus. E tudo, diga tudo, que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Isso tem implicações. Tem implicações. Às vezes você vê o ser humano vivendo em guerra, o ser humano vivendo em guerra, o ser humano vivendo em guerra. Porque uma atitude, às vezes, que a gente toma, uma atitude que a gente, às vezes, não pensa, uma coisa que a gente faz por impulso, já está feito, já fiz, está feito. Com Deus não funciona assim. Moisés foi lá, já fiz, está feito, bateu, já saiu água, Deus já está feito, vida que segue, vambora. Canaã, você não entra. Você não entra. Às vezes a gente... Eu queria, não sei se vocês estão conseguindo entender o que Deus falou ao meu coração. Que algumas vezes uma porta se fecha, a gente fala, por que essa porta está fechada? Por que eu oro por isso e isso não se resolve? Porque às vezes nós não percebemos, na nossa caminhada, tudo que nós fazemos tem implicações. Ou seja, o que nós acatamos, o que nós obedecemos, vai ser o reflexo da nossa vida. Se eu obedeço a Deus, isso vai ter um reflexo, vai refletir de alguma forma. Se eu não obedeço, também vai refletir. Bispo, isso é bíblico? Paulo falou que sim. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Ou seja, por meio de uma atitude de Adão, todos se tornaram. Por meio de uma atitude de Jesus, todos se tornaram. E a partir daí, quando eu tomo uma decisão, eu tenho o poder de livre escolha, e eu tomo uma decisão, o resultado da minha decisão vai refletir na minha vida. Romanos 6,16. Não sabeis que aqueles a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois? Nós somos servos daquilo que nós oferecemos, daquilo que nós obedecemos. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, tem uma consequência, a consequência da honra e a consequência da desonra. Então, qual é o melhor caminho para mim e para você? Né? Eu fiz essa introdução longa, extensa, para te trazer agora para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Qual o melhor caminho que eu e você temos que escolher? Qual o melhor caminho? Da obediência. Todos nós sabemos isso, não? Sabemos? Sim. Então, isso é muito simples de saber. O problema é que nós temos dificuldade de compreender e como obedecer, ou ao que obedecer. Às vezes nós vamos trilhando um caminho, a gente acha que aquilo é certo. Eu posso falar por mim. Eu falava isso hoje de manhã em Santos. Eu, ao longo da minha vida, eu tive alguns erros na minha vida ministerial. Bispo, não fala isso. Eu tive alguns erros na minha vida ministerial. Por quê? Porque eu pensei que em alguns momentos eu pudesse resolver os problemas que Deus não estava resolvendo. E eu recentemente vinha falando muito com Deus, nesta quarentena, nos meus momentos de comunhão com Deus, conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu queria entender algumas coisas. E Deus me fez voltar no tempo. Deus me fez voltar no tempo quando eu recebi uma indenização muito grande da primeira empresa que eu trabalhei registrado, com 18, 19 anos. E eu peguei uma bolada de dinheiro, uma mala de dinheiro, e investi numa loja, num shopping, com um sócio. E aquela sociedade ia de vento em polpa, eu comprei uma motona, andava de moto,
uma jaqueta paca louco, paca lolo, paca qualquer coisa, era uma paca qualquer, e andava, eu naquela época, comecei a me sentir a quarta ou quinta bolacha do pacote. Não a primeira nem a última, porque geralmente a primeira e a última está quebrada. Mas a quarta, quinta, sexta bolacha do pacote, que fica no meio protegido, eu achei que eu era o cara. Resumindo, eu achei que Deus é bom, mas não é tão bom assim. Eu estou aqui, eu sou o supra-sumo, sou a quinta bolacha do pacote. Eu estou aqui, eu tenho tudo hoje, eu estou legal. Só que isso teve uma consequência. Eu perdi tudo, mas fiquei sem nada, fiquei na pior. Perdi moto, perdi tudo que eu tinha. Eu fui trabalhar, como a igreja já sabe que eu já contei, fui trabalhar de chapa, fui trabalhar na feira de feirante, eu fui trabalhar em barraquinha de camelô, eu fiz tudo que vocês imaginarem. Fui trabalhar de segurança, me mandaram para o próprio shopping que eu tinha loja. Foi um arraso. Só que Deus começou a me lembrar que Ele disse, eu estava cuidando de você. Eu estava corrigindo você. Você estava num processo. E eu tive que passar por todo o processo. E Deus não poupou nenhum dia do processo. Porque não foi a culpa de Deus. Foi o resultado das minhas escolhas, das minhas ações. Eu passei pela correção de Deus. E quando eu chego na minha vida ministerial, humano, eu comecei a pensar assim, esse irmão está sofrendo demais, eu preciso resolver o problema dele. Só que eu não sabia, mas Deus também estava trabalhando e corrigindo a vida daquele irmão. E muitas vezes eu pus a minha mão no fogo e eu me queimei. Muitas vezes eu fiz o que Deus não estava fazendo e eu sofri. Muitas vezes eu pus dinheiro que depois faltou para a minha família. E Deus me fez lembrar quando muitas vezes minha esposa queria pintar o cabelo, eu não tinha dinheiro para pintar o cabelo dela. Muitas vezes nós comprávamos uma tinta guache, sei lá o que era aquilo, e eu passava aquele negócio em casa. Eu aprendi a pintar o cabelo da minha mulher, porque nós não tínhamos dinheiro. Sabe como é que era aquilo, um blonde, um oxigênio, não sei lá o que era aquele negócio. E passava. Eu fui o cabeleireiro da minha mulher durante muitos anos. E muitas vezes eu subia no altar, eu pregava, e eu chegava em casa, eu me ajoelhava e falava, Deus, por que está me faltando isso? Por que é isso? E eu entendi que eu quis cumprir um papel que não era meu. Escute os senhores e as senhoras que estão aqui e quem me assiste pela internet. Se Deus é Deus para cuidar da minha vida, Ele é Deus para cuidar da tua. Se Deus é Deus para levar um profeta dentro de um peixe e na boca do peixe corrigir, cuidar dele, Ele é Deus para cuidar de você em toda e qualquer situação. Não sou eu, não é você, não é ninguém que vai fazer aquilo que Deus não está fazendo. E eu muitas vezes sofri. Eu muitas vezes levei pancada, porque você imagina um coração de um pastor. Você vê alguém sofrendo, eu me jogava. Eu queria resolver, eu queria pôr dinheiro, eu queria fazer o que Deus não estava fazendo. E todas as vezes que eu fiz isso, eu levei na cara. Deus me apertou miúdo. Na mesma proporção, eu sofri, sangrei na minha carne, nas minhas emoções e fiz a minha família sangrar. Vi meus filhos quererem coisas que eu não podia dar. E eu não entendia, sendo eu quem eu era, servindo a Deus como eu servia, por que Deus estava me negando aquelas coisas. E eu vivia os meus conflitos com Deus. E eu me questionava durante tantos anos esperando coisas. E eu pensava, eu vou fazer tal coisa. Ou se eu tivesse aquele dinheiro, eu ia ajudar tal coisa. Eu ia fazer. E eu não entendia por que Deus não me liberava. Até que um dia num gabinete, numa conversa, um dia conversando com a minha esposa, eu comecei a juntar as peças. E eu falei, não, porque se eu receber esse dinheiro, eu vou fazer tal coisa por tal pessoa. E eu pensava em resolver a vida de um monte de gente. Eu pensei em resolver a vida de um monte de gente. No dia que eu entendi que a bênção de Deus era para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para que eu semeasse na obra, Deus fez. Então, às vezes, tem coisas que ficam paradas porque a gente quer fazer um papel. Estou dizendo, ministerialmente, eu errei muito. Não é que nós não ajudamos,
Não é que nós não vamos estender a mão para quem precisa, mas existem coisas que a gente sabe. Se está assim, escuta, entenda isso. Quem aqui já passou por problema na vida, levanta a mão. Quem aqui nunca passou por um problema na vida, levanta a mão. Vamos lá, vai levantar Murilinho, Gabriel, vai levantar Sofia, quem vai? Vai levantar Manuzi, que nunca pagaram um boleto. Todos nós já passamos por isso, gente. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te pergunto, Deus te abandonou? Deus te abandonou? Doeu? Doeu. Tem uma música bonita. Doeu, doeu, mas eu venci. Não é assim? Vou aprender a cantar ela para eu cantar aqui daqui a pouco. Doeu, doeu, mas eu venci. Dói, lógico que dói. Mas a gente vence. Por que a gente vence? É o quê, bem? Está tentando lembrar? Doeu, doeu, mas nós vencemos. Porque Deus deu a vitória. Era um processo, é um trabalhar, é um cuidado, é um agir, é um amor. Isso tudo é Deus trabalhando. Então, às vezes nós desobedecemos a Deus quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Meu irmão, minha irmã, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, consulte a Deus e espere a sua resposta. Consulte a Deus. E às vezes Deus vai falar para você fazer coisas ou não fazer coisas que a sua carne não vai querer obedecer. Obedeça. Porque a obediência, ela tem uma responsabilidade tão grande, tem um desígnio tão grande, tão sobrenatural, que é algo da mais alta importância e relevância para Deus. Deus cria um ser, um anjo de luz, responsável por ministrar todo louvor no céu. Esse ser especial desobedece. O que Deus faz? Reprova. Deus reprova a desobediência, gente. Eu queria que vocês entendessem. Nós somos o ministério da graça de Deus, não somos o ministério de acusação, de condenação. Eu não estou aqui falando de, porque a pessoa pecou, a pessoa roubou, a pessoa... Não estou falando nada, embora isso também, óbvio, não é que eu não esteja. Mas eu estou dizendo que existem pequenas coisas nas nossas vidas que a gente vai simplesmente ignorando. A gente sabe, mas faz vistas grossas, a gente sabe, mas não liga. Não faz isso. Não faz isso. Olha, Provérbios 4:11, no caminho da sabedoria te ensinei. E pelas veredas da retidão, te fiz andar. Então Deus, nos colocou no caminho da sabedoria, através da palavra. Ele nos ensinou, através da palavra, a andarmos na retidão. 12, em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. E se você correr, não tropeçarás. Se correres, não tropeçarás. Entre outras palavras, igreja, a obediência livra você da vergonha. A obediência livra você do embaraço. A obediência traz honra à sua vida. Agora, tudo isso é uma questão de escolha. A derrota e o fracasso é uma decisão, às vezes, que nós tomamos. Se a gente parar para pensar, muitas decepções que nós tivemos na vida foi porque nós seguimos a voz do coração. Foi porque nós seguimos a emoção. Foi porque, de alguma forma, nós deixamos o nosso coração ser envolvido. O teu coração não é senhor da tua vida. Porque mentiroso e enganoso é o coração do homem. Desesperadamente corrupto. Nosso coração, ele nos engana, ele mente para nós. O nosso coração, ele muitas vezes nos faz fracassar. Olha o que diz Deuteronômio 30, versículo 19. Olha que coisa linda, linda, linda. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Olha que lindo. Porque te propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua. Eu estava lendo isso aqui e falei, meu Deus, uma atitude que nós tomamos tem implicação na nossa descendência. Digo, os meus filhos.
ai meu Deus, colherão os frutos da minha obediência e também da minha desobediência. Você tem noção disso? O que você quer deixar de legado? O que você quer deixar de legado? O que você quer deixar de legado? O caminho da obediência. Porque obediência é algo que Deus honra tanto. Sabe, Deus faz tantas bênçãos chegar às nossas vidas. Olha só, o 20, amado, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas isso é Deuteronômio. Isso é o velho pacto, isso é princípio. Princípio não muda. O princípio Deus não muda. Olha o versículo 1, isso é um princípio, Deuteronômio 28, 1. Olha o princípio. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, esse é o nosso caso, tá bom? Somos nós. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Você quer isso? Eu também quero. Qual o caminho, bispo? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, isto é princípio, e te alcançarão todas estas bênçãos. Quem recebe? Eu recebo. Bendito serás tu na cidade de Itanhaém, em Santos, em Miami, em qualquer lugar do mundo. Serás no campo, seja São Bernardo do Campo, São Caetano do Campo, no campo. Bendito o fruto das tuas, bendito o fruto do teu ventre. Seja um filho, seja 10, seja 5, não importa. E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, teus cachorrinhos, se você tem uma vaquinha, um gadinho, vai ser tudo bendito. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, vai ser tudo bendito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Ou seja, as guerras interiores vão cair. Se por um caminho sairão contra ti, para os obedientes, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Como é que eu obtenho vitória na vida? Obedecendo a Deus. Como é que eu vou ter resultado? Obedecendo a Deus. Todas as vitórias que você teve, sabe por que você teve essas vitórias? Porque você foi obediente. Sabe cada porta que se abriu para você, sabe por que se abriu? Porque você foi obediente. Sabe por que Deus trouxe já muitos benefícios para cada um de vocês aqui? Por causa da tua obediência. Toda vez que a mão de Deus abriu uma porta, foi por conta da tua obediência. Todas as vezes que Deus trouxe, e olha que Deus honrou muita gente aqui, honrou ou não honrou? Quem já foi honrado aqui por Deus? É porque você é obediente, amado. Foi porque você obedeceu. Foi porque você foi fiel, você tem sido fiel. Por isso Deus tem te honrado tanto. Às vezes alguém vê algo grande na tua vida e fala, fulano tem sorte. Não, fulano é obediente. Sabe quando aquela porta inesperada se abre? Sabe quando aquela notícia chega? Quando aquela bênção invade a sua vida? É resultado de um momento em que você obedeceu e talvez nem lembre. É resultado de uma decisão, de uma escolha que você fez em algum momento da tua vida, que às vezes você nem lembra mais, mas Deus lembra. Eu lhe asseguro, que Moisés não lembrava mais que ele havia ferido a rocha. Ele não lembrava, mas Deus lembrava. Eu vou lhe assegurar uma coisa. Eu sei que aqui tem gente que obedece a Deus, que honra, tem obedecido a Deus, sabe, com fidelidade, você nem lembra. Por isso Deus tem aberto as portas para você. Olha, quero dizer que quer aplaudir o Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Escute, tem bênçãos que estão a caminho, que você nem sabe por que elas vão chegar. Amados, Deus já está fazendo com que coisas aconteçam na sua vida, ainda este ano, que você vai, meu Deus do céu, no meio desta crise toda Deus fez, porque Deus viu a tua fidelidade, Deus tem visto a tua fidelidade. Você acha que Deus não vê um servo bom e fiel? Você acha que Deus não vê quando você honra Ele? Amados,
Eu sei que às vezes tem pessoas que semeiam com lágrimas nesse ministério. Eu sei que tem pessoas que às vezes vêm aqui com uma semente de fé, de amor, que eu falo, meu Deus, fidelidade da pessoa, Deus vai honrar. Eu sei que tem pessoas que, sabe, nós estamos vivendo um período de quarentena, esse momento é o momento que nós entendemos, que algumas pessoas não podem vir, não venham. Se tem alguma coisa que te incapacita, como que é o nome da palavra, bispa? Comorbidade. Amado, fique em casa, nós estamos aqui com 30%, 22% hoje da igreja, cabia aqui mais umas 50, 100 pessoas, tranquilamente. A questão não é essa, não estou aqui para impor nada para você. O que eu quero que você entenda, que Deus vê tudo, não é o bispo, é Deus quem vê. Se você não pode vir, fique em casa. Mas se você está em casa, assistindo, ouvindo, louvando, Deus está vendo, Deus vai te honrar da tua casa por prestar o seu culto a Ele. Deus vai honrar você que está aqui. Deus honra cada vez que você sai da tua casa, que você vem para a casa dele, cada vez que você liga o computador, cada vez que você cumpre um voto, cada vez que você faz um voto e cumpre, Deus honra a sua vida. Amados, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Deus tem honras e glórias para manifestar nas nossas vidas. Deus tem. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que colocardes a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Diga, onde eu colocar minha mão, Deus vai fazer prosperar. Deus faz prosperar. Eu queria pedir para você 5 minutos, de verdade, no máximo 10, se eu estender para 15, 20, 30 no máximo. Já tem irmão que já perdeu a fidelidade aqui, a obediência. Já pecou. Eu quero encerrar com um texto muito conhecido, que mostra que às vezes a gente é colocado numa encruzilhada, amado, numa pressão. E nesta pressão, quando você obedece, é aí que Deus honra ainda mais. 1 de Reis, você conhece bem essa história, 17:7. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Eu fiquei, como diria na terra da minha mãe, matutando isso aqui. Porque quando o profeta Elias chega, e ele vai lá para a mulher e fala, vai lá, faz um bolinho lá para mim. A mulher fala, quem é você? A mulher sabia de alguma coisa? Deus falou para o profeta, mas esqueceu de falar para quem? Esqueceu de falar para quem? Para a mulher, porque ela mesmo não sabia que ela ia ter que dar nada para ninguém. Ela não tinha para ela. Olha que interessante isso aqui, vamos ler juntos. Olha que coisa interessante. Então ele se levantou, Deus mandou ele e ele foi, obediente, a Serepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me peça. Ele disse, Deus mandou vir, achei a viuvinha, é ela mesmo que vai resolver meu problema. E ele, sem delongas, sem muita educação, você percebe que as palavras dele não foram muito bem educadas. Ele disse, traz-me peço, tinha uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão. Traz um bengala com presunto, queijo, 2 molho abaixo, queijo, molho especial, cebola pix, num pão com gergelim. Ele pediu para ela. Porém, no 12, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, que deve ter te mandado aqui, e não me avisou nada, teu Deus, não tenho cozido. Não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vou comê-lo-emos e morreremos. A mulher falou para ele, meu querido, eu acho que ele deve ter pensado assim, peguei a viúva errada. Eu já ia,
Talvez eu não sou igual o profeta, muito assim, muito profeta. Eu ia falar assim, não é a senhora não, vá de reto, Satanás, vá. Eu ia pôr ela para correr. Mas ele falou, não, vai lá. A mulher falou, mas eu não tenho nada. Olha a sensibilidade do profeta. Ele diz assim, Elias lhe disse, não temas. Ele entendeu o que Deus queria fazer. Faze o que disseste. Olha o desafio. Mas primeiro faze dele para mim. Olha a sensibilidade dele. Um bolo pequeno, pequenininho. Sabe, faz um bolinho pequeno e traz-me aqui. Traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, olha só. Segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra por intermédio de Elias. Deixa eu te explicar isso aqui, eu queria encerrar falando isso. Ela foi obediente, mas eu me apeguei a uma palavra que diz assim, vai lá, que eu já preparei, tem uma mulher te esperando. Quando a gente lê o texto, se você puder voltar para mim, Nick, o versículo 7, versículo 9, dispõe, vai-te a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Ele diz assim, porque ordenei a uma mulher. Não parece que está tudo combinado entre Deus e a mulher? Que o anjo foi lá e disse assim, ó, está vindo um profeta aí, a senhora faz um pãozinho, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pix, que o Biel gosta, com pão com gergelim, e dá para ele. Não dá a entender mais ou menos isso aí? Que já estava tudo acertado entre Deus e a mulher? Por que já estava acertado? Porque Deus conhecia o coração obediente dela. Deus conhece o seu coração, amado. Deus conhece a sua obediência. Deus sabe que você é obediente. O que nos impede de obedecer a Deus muitas vezes é a nossa carne. Então hoje, em nome de Jesus, não deixa a tua carne impedir você de obedecer a Deus. Sabe quando Deus fala na palavra dele algo para nós, particular, aquilo que Deus fala no teu coração. Tem coisas que Deus fala no nosso íntimo, mas a gente não pode ignorar. Tem coisa que Deus vai tratar com você individualmente. Eu acabei de dizer aqui, às vezes teu marido não vai conseguir entender no momento, sua esposa não vai entender. Isso não é que vai gerar briga, não. Mas você vai estar tão, que quando você falar, o teu esposo, o teu filho, tua mãe, teu pai vai entender, porque essas palavras, como esta mulher entendeu o que o profeta falou, porque Deus vai inclinar aquele coração para entender. Deus vai trabalhar em volta para que aquilo aconteça. Agora, não ignore o que Deus quer de você. Não ignore, sabe? Quando Deus nos pede às vezes algumas coisas, eu sei que existem coisas que Deus pede que é difícil. Amados, às vezes eu brinco aqui, mas de verdade, às vezes a gente tem dificuldade, porque você imagina, quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, eu quero Isaac. Quem em sã consciência ia pegar o filho, levar lá e sacrificar? Às vezes Deus nos pede algumas coisas, que eu sei que é difícil para nós, vai às vezes contra a nossa vontade, vai contra tudo, né, que a gente quer. Mas ainda assim, obedeça. Sabe que muitas vezes Deus fala para você assim, uma coisa simples, se afasta. Ah, não vou me afastar, porque não tem nada a ver, porque não é isso, não, acho que isso não tem nada a ver. Se afasta. Se Deus fala, afasta, se afasta. Se Deus fala, sai, sai. Se Deus diz, não faz, não faça. Porque quando nós obedecemos a Deus, Deus promove a honra.
Eu sei que Deus quer honrar muito as nossas vidas, a vida de cada um de nós. Olha, eu sei que este ano Deus ainda pode fazer algo muito grande na tua vida. Eu volto a dizer, tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida, olha, entenda com carinho, na vida dos teus animais. Deus vai fazer na sua despensa, Deus vai fazer na tua conta bancária, Deus vai fazer na tua saúde, por conta da tua obediência. Nós precisamos nos voltar para Deus, igreja. Tudo que nós precisamos está em Deus, na obediência a Deus. Às vezes parece, uma coisa tão ultrapassada, mas às vezes tem amizade que faz mal e Deus fala, corta, mas não corto mesmo. Deus fala, não dá, como dois andarão juntos? Não tem nada. Tem lugar que não é para você ir mais. Tem lugar que não é mais para você e não serve mais para você. Tem coisas que os seus ouvidos não podem mais ouvir, que vai contaminar o teu corpo inteiro, a tua vida inteira. Não é. E às vezes a gente não vai percebendo que algumas pequenas coisas vão contaminando. Hoje, em nome de Jesus, eu queria que a gente fizesse um realinhamento. Foi a palavra que Deus colocou na minha vida, no meu coração. Sabe que você compra um carro, e por mais novo que ele seja, chega uma hora que ele precisa passar por uma revisão. Não é que o carro está estragado, mas ele precisa de uma revisão. Às vezes você tem um carro novo, e você começa a pegar alguns buracos. Aqui também é difícil, É mais lá para Mongaguá, Aqui não tem quase buraco. Aqui quase não tem buraco. Aí você começa a pegar buraco, o seu carro acontece uma coisa chamada desalinhamento. O seu carro desalinha. Aí você tem que pegar o teu carro e levar para uma oficina para que ele seja realinhado. Porque se você andar com ele desalinhado, vai chegar um momento que o seu pneu vai desgastar, você vai ter um prejuízo. Então, você tem que realinhar. Eu comparo a vida com as máquinas, sabe? Mas a gente tem que realinhar a nossa vida com Deus. De verdade, nessa quarentena, eu tenho parado para pensar. Eu tenho parado para refletir. Porque o que Deus permitiu que acontecesse ao longo desses 5 meses, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E não é para a gente sair disso como a gente tem que realinhar a vida da gente. A gente tem que rever, sabe, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão, como que está a nossa vida com Deus. Não estou questionando aqui a vida espiritual de ninguém, nunca. Mas a minha própria vida eu tenho encontrado, sabe, alguns alinhamentos que eu tenho que fazer. Eu acho que durante a minha vida eu peguei alguns buracos, sabe? Eu vim pegando alguns buracos durante a minha vida. E aí tem uma hora que eu também, como líder, eu tenho que parar e me realinhar, me recolocar, sabe, nas mãos de Deus. Para eu não subir aqui no piloto automático e falar aquilo, sabe, que eu acho que é o que Deus quer. Eu também tenho que me realinhar todas as vezes que eu subo ao altar. Eu tenho que deixar a minha carne ali naquela escada. Se eu comi ou não comi. Se eu estou feliz ou estou triste. Se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu estou com a razão ou se eu não estou. Tudo eu tenho que deixar ali na porta. Antes de subir nesse altar. Eu tenho que me realinhar para poder chegar aqui. E ser apenas uma boca e uma voz de Deus para a sua vida. Apenas para poder trazer esta lâmpada que vai iluminar o teu caminho. Muitas vezes a voz que sai da minha boca vai ser apenas para você um olho de gato na estrada. Só quem já andou por uma estrada cheia de curvas sinuosas, de noite, no escuro, sem um olho de gato, sabe a importância que aquilo tem na estrada. De dia, a gente não se importa muito não, mas à noite é o que faz a grande diferença para você não tropeçar, não cair,
entre aspas, não morrer. A palavra de Deus tem o poder de alinhar a vida da gente. E hoje eu queria encerrar o culto pedindo isso a Deus. Um realinhamento. Sabe, se alguém quiser sair do lugar, quer vir aqui para frente, subir na galeria, onde você quiser. Quiser ir no banheiro, fechar a porta. Mas eu queria que agora, você que está em casa, se você está num lugar aí, sabe, muita gente, muito movimento, vai para o teu quarto agora. Leva o seu celular para lá. Se você está aí com a tua família, aquieta todo mundo, as crianças. Eu queria que a gente fizesse essa oração hoje para Deus, para o Senhor nos realinhar. A visão que eu tive quando falava de realinhamento foi quando Jonas clamou a Deus dentro da barriga daquele peixe. Foi quando ele pediu para Deus socorrer ele. Eu queria que você hoje pedisse esse socorro para Deus. Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas deixa Deus te mostrar se está tudo bem. Deixa Deus hoje trabalhar no teu coração. Amados, de verdade, você é muito importante para Deus, você é muito especial para Deus. Não tem uma única pessoa que Deus ame mais do que ama você. Não há ninguém na terra ou no céu que Deus ame mais do que Ele ama você. Às vezes a gente pode olhar para alguém e achar que a pessoa, humanamente, né, não tem nada, não tem... Meu irmão, Deus alimentou um profeta mandando corvo. Deus alimentou 3 milhões de pessoas mandando um pão do céu todo dia. Quando quiseram carne, Deus mandou. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Queria que você fechasse os seus olhos. Que você abrisse o seu coração para Deus agora. Eu gostaria hoje de orar um por um aqui, mas eu não posso. Mas eu quero orar com você, mesmo aí do teu lugar, na tua casa. Pede para Deus sondar o teu coração. Pede para Deus te mostrar o que precisa de ajuste. Não tenha medo. Se você for reprovado. Porque se Ele encontrar em você, ou se você perceber que há algum motivo de reprovação, isso é sinal de que Deus vai mudar isso na sua vida. Deus não te trouxe aqui para te chamar de pecador. Deus não te trouxe aqui para expor o seu pecado. Não, Deus te trouxe aqui para realinhar a tua vida. Porque até um carro, quando chega na oficina batido, ele pode ser recuperado. Até um carro, quando está com o motor quebrado, ele pode ser refeito. A Bíblia diz que Deus pega o vaso quebrado, o barro, e faz um vaso novo. Deixa Deus trabalhar em você. O que está consumindo o teu coração? O que está tirando a tua paz? O que está aí acabando com você? O que tem aí todos os dias martelado no teu... Qual é a tua preocupação? Qual é o teu medo? Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que esta venha a se esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Talvez você olhe à tua volta e você não veja ninguém mais que acredite em você. Talvez você olhe à sua volta e não veja ninguém que lhe dê crédito, ninguém que lhe admire. Mas acredite, os olhos de Deus, quando olham para você, é com o mesmo olhar de admiração que Ele sempre teve. O amor de Deus por você é algo muito grande. O que tem tirado a tua paz?
O que tem afligido a tua alma? O que tem roubado? O que tem gerado esta guerra dentro de você? Escute. Deus quer hoje trazer de volta aquela mulher. Deus quer hoje trazer de volta aquele homem. Deus quer hoje de volta trazer aquele brilho no teu olhar. Deus quer hoje restaurar o teu nome. Deus quer hoje, no lugar da tua vergonha, te dar dupla honra. Deus quer hoje restituir, no mínimo em dobro, o que lhe foi tirado. Deus quer começar hoje um processo na sua vida. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro passo. Um novo ciclo hoje se inicia na vida de cada um de nós. Olha, você que já tem sido obediente, Deus vai te honrar mais. Você que vai iniciar hoje este processo, Deus vai te honrar. E no fim da sua jornada, você vai ver que não foi em vão. Se Deus tem pedido a você para que você sacrifique Isaac, talvez Isaac seja algo que você tem se agarrado, algo valioso para você, mas Deus está lhe pedindo hoje uma mudança de vida. Deus está pedindo hoje para você abrir o teu coração. Deus está dizendo hoje para você se reconciliar com Ele, para você voltar a ter paz com Ele. Abre o teu coração para Deus. O que aflige a tua alma? A visão que o Senhor me dá nesta hora é como se não houvesse mais aquele vale de ossos secos, porque Deus está trazendo vida nesta noite. Deus está hoje restaurando sonhos. Orikandaramai siriantaraba. Ariandarika siriandaramantorokalas. Oriamasaramalas. Receba. Abre o teu coração para Deus, é você e Ele. Entra no teu quarto em secreto. E o teu Deus que está em secreto te ouve. Você agora que está de olhos fechados, no teu lugar secreto com Deus, talvez você esteja falando apenas com gemidos inexprimíveis. Talvez a voz que sai da tua boca é a voz do teu pensamento apenas. Mas Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo o teu silêncio. Deus está ouvindo a tua mente. Você que vem aí numa guerra, numa preocupação, com medo. O Espírito me diz nesta hora: diga a esta mãe que eu estou cuidando do seu filho. O Espírito me diz nesta hora, para que esta mãe aquiete o coração, para que esta mãe não se perturbe, porque Deus corrige e disciplina todo filho que ama. Oh Senhor, o Senhor me mostra uma moça, uma jovem, cuja sua mente vem pensando em divórcio, vem sendo acometida de um sentimento ruim, mas hoje isso cessa em nome de Jesus. Deus vai honrar, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai mudar a história da tua vida, Deus vai honrar o teu casamento. Oh Deus, sara-os de coração ferido. Nesta noite o Senhor está pedindo a alguém que se liberte desta prisão que você se trancou durante anos, por conta de um erro que você teve na sua juventude. O
O Senhor me mostra uma moça que tomou uma decisão errada na juventude. E se culpa, sofre com isso. O Senhor está te dizendo: eu já te perdoei, filha. Eu já te perdoei. Tira este peso do teu coração. Tira esta culpa, esta angústia da tua alma. Pare de pensar como teria sido. As coisas velhas já passaram. O Senhor já reescreveu um capítulo novo na tua vida. O Senhor me mostra alguém com muito medo. Alguém que vem se escondendo há muito tempo. Receba a cura agora desse medo. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. Todo complexo de inferioridade, todo complexo que foi instaurado na sua vida, instalado no teu coração, instalado na tua mente agora, cai por terra em nome de Jesus. Você que vem se sentindo um nada, você que acha que não vale nada, isso é mentira, você tem valor. Obedeça a voz de Deus. Obedeça e acredite que você tem valor. Acredite que você tem valor. Acredite. Você tem valor. E Deus vai mostrar o seu valor para o mundo. A sua família vai ver o seu valor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. O Espírito me fala que no lugar da vergonha, Deus vai trazer a dupla honra. Eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Eu declaro que a graça, a paz e o amor, a misericórdia, as doces consolações do Espírito Santo seja com você nesse novo ciclo que se inicia a partir de hoje, da reconstrução dos seus muros, do realinhamento da tua vida. Uma nova história Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Eu não sei se nós vamos encerrar louvando a Deus. Você pode ainda